Jéssica Cruz correndo com o nosso jornalismo, porque nesse momento o Comitê Científico se reúne para decidir como será a próxima etapa para combater o avanço da pandemia no estado. 12h24, novidades. Jéssica, por favor, ao governador aí. Boa tarde, Sérgio. O governador acaba de chegar aqui, a reunião acabou e agora nós temos informações que podem ser repassadas agora a partir do próprio governador do estado. Governador, nós estamos ao vivo aqui na TV Atalaia, no Balanço Geral, e o que todo mundo quer saber é: teremos medidas restritivas para os próximos dias para conter a Covid-19? Sim, infelizmente nós chegamos a um ponto em que é necessário a gente adotar medidas restritivas. Nós tivemos um crescimento no número de casos, nós tivemos um crescimento no número de pessoas internadas, nós tivemos um crescimento no número de óbitos. E por conta disso, a gente vai restringir a ocupação de espaços, que até então eles podiam ser ocupados em até 75%, vai ser reduzido a 50%. Vamos fechar bares, restaurantes, shopping centers nos finais de semana, portanto, sábado e domingo, por 2 finais de semana consecutivos. Shoppings, bares e restaurantes serão fechados e vamos limitar horário de atendimento, de um modo geral, também no decorrer da semana, em algumas áreas. Sem que a gente, com isso, tenha que decretar toque de recolher nem lockdown. A preocupação é: e por que fecha, por exemplo, o shopping? Nada contra shopping. Mas o fato é que quando a gente fecha bares e restaurantes, quando a gente limita, quando a gente restringe um pouco algumas ações, a gente corre o risco dessas pessoas correrem para o shopping. Então o que a gente quer nesse momento é fazer um apelo no sentido de que a gente evite a aglomeração. Nós estamos com um crescimento exagerado de ocupações de leitos de UTI e de enfermaria nos hospitais privados. Daqui a pouco, a turma da rede privada, você que tem plano de saúde, não vai poder mais encontrar, não vai ter como encontrar espaço na rede privada. E vai recorrer para onde? Para a rede pública. Isso vai acabar prejudicando a todo mundo. Governador, boa tarde. A gente fala ao vivo agora com a Suzane. A gente segue aqui acompanhando as respostas do governador a respeito desta reunião, porque a gente não só a TV Atalaia participa dessa coletiva, também outros veículos de comunicação. Então agora o governador vai responder já a partir de amanhã confirmação. Vamos adotar medidas restritivas. Infelizmente os casos aumentaram. E aumentaram bem. Nós tivemos aumento de óbitos. Nós tivemos, enfim, aumento na ocupação de leitos de UTI e de enfermaria. Nós chegamos no início do ano a ter uma ocupação de 317 pacientes internados. Ontem nós fomos a 425. Os leitos de UTI e de enfermaria na rede privada estão entrando em colapso. A rede pública está com uma ocupação de 60%. Mas qual é o grande risco? Você, cidadão que tem plano de saúde, que recorre à rede privada, daqui a pouco você não vai encontrar espaço mais na rede privada e vai ter que procurar a rede pública. E a gente não quer que isso aconteça. Por conta disso, é preciso um pouco mais de sacrifício. Portanto, por 2 finais de semana, nós vamos decretar fechamento de bares, restaurantes, shoppings e outras áreas. Vamos restringir a ocupação, enfim, de alguns serviços que serão publicados logo mais via decreto e resolução do Conselho, para que a gente diminua a quantidade de pessoas circulando. Eu acho que 2 sábados e 2 domingos de sacrifício em relação a isso não será o fim do mundo, mas pode ajudar, pode contribuir para que a gente tenha essas aglomerações. Nós vamos restringir no decorrer da semana a ocupação dos mais diversos espaços, do tipo, você vai a um restaurante e a ocupação está limitada a 75%. Vamos restringir a 50%. E também estamos suspendendo a partir de amanhã todo e qualquer evento, nada de festa, nada de evento, nada de aglomeração. O decreto será publicado amanhã. No decorrer da semana, shopping fechará a partir das 22 horas. A gente vai diminuir esse horário. Enfim, medidas que a gente pretende adotar. Serviço público, nós vamos restringir também a 50% e o horário vai ser corrido de 7 a 1. No que diz respeito ao serviço público, nós vamos até o dia 21.
Vamos fazer uma outra reunião de hoje a hoje, já convocamos extraordinariamente, e vamos discutir, digo aqui em primeira mão, vamos discutir o que faremos em relação ao retorno às aulas. Governador, e as praias? Com relação às praias, a lotação nas praias no final de semana, já que bares e restaurantes não poderão funcionar. A grande questão agora é essa. As praias também estarão restritas? A partir do momento que a gente fecha bares e restaurantes aos sábados e domingos, a gente entende que vai haver essa diminuição de pessoas nas praias. Porque o grande problema da praia é exatamente esse. Não é você ir à praia para fazer a sua caminhada. O grande problema são os bares, restaurantes, né, aglomerando pessoas. Então, repito, é um sacrifício que é necessário. Não fazer nada neste momento seria um ato de irresponsabilidade. Porque o fato concreto é o seguinte: cobra-se demais dos governos, enquanto que uma boa parte da população não está fazendo o seu dever de casa. E a fiscalização, governador? Assim, tivemos uma conversa com o prefeito de Aracaju, que também participava da reunião, para que ele envolva a vigilância municipal, a vigilância sanitária do município, para que ele envolva a guarda municipal, e nós vamos estar também com a vigilância sanitária do Estado, com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, fazendo cumprir a resolução do Conselho e fazendo cumprir o decreto que será publicado Principalmente amanhã. No interior do Estado, governador? Em todo o Estado de Sergipe. As medidas anunciadas, elas valem para todos os 75 municípios. Nada, absolutamente nada de festa, nada, absolutamente nada de evento, tudo dentro do que está no decreto e na resolução. Nada de restaurante aberto aos finais de semana. A gente vai limitar, portanto, a partir da sexta-feira, o decreto vai estar dizendo o horário, a partir de que horas da sexta-feira, por todo o sábado e por todo o domingo. Com relação às taxas de ocupação de leitos de UTI, o governo tem uma meta para que essa taxa diminua e tudo volte, não ao normal, mas que essas restrições elas estejam menos restritivas, digamos assim? Veja, nós estamos lutando para abrir mais leitos de UTI. A secretária de Saúde, Mércia, nos informou que há a possibilidade de, no decorrer da próxima semana, a gente abrir mais 8 leitos. A dificuldade é exatamente no que diz respeito a recursos humanos. Nós não temos médicos suficientes, médicos emergencistas, médicos de UTI, mas há a perspectiva de abrirmos mais 8 leitos. Mas, repito, o que preocupa nós é o seguinte: enquanto a gente abre leito, por um lado, a rede privada não está tendo condições de abrir, por outro lado. Há uma reivindicação no sentido, inclusive, de que a gente suspenda as cirurgias eletivas. Administrativamente, o governo do Estado vai determinar a suspensão de parte dessa cirurgia. Já conversei com a secretária de Saúde sobre isso. Porque é preciso que a população compreenda uma coisa. Quando eu digo que eu tenho 38 leitos de UTI no Hospital de Urgência de Sergipe, no Hospital João Alves, isso também significa dizer que nós sacrificamos 38 leitos outros. E a gente tem que ter o cuidado com os leitos, porque, de repente, um grande acidente, um acidente grave, um acidente automobilístico, precisa de uma cirurgia e um leito de UTI. E não é para ter, não? Há um problema oncológico, a necessidade de uma cirurgia. O problema de cardiologia, enfim. Temos que ter leitos disponíveis para outras questões, e não apenas leito de UTI. Então não é só chegar e criar leito de UTI, não. A testagem no Estado precisa ser ampliada para a gente saber como é que está o panorama da Covid-19. Isso vai acontecer também? Outra pergunta para a gente seria sobre o uso de máscaras, essa obrigatoriedade. Existe uma lei, inclusive, que obriga as pessoas, os cidadãos, a usarem máscara. Ele está ouvindo a pergunta a respeito da utilização da máscara e a lei que existe para tornar obrigatório o uso, mas que nenhuma punição foi feita ainda. Para a transmissão, para o avanço. Olha, os dois questionamentos aqui. Em relação a testagens, nós estamos testando 10 municípios, né, já a partir dessa semana, para que a gente observe aí como é que está essa questão, porque alguns municípios, aliás, na sua grande maioria, não estão fazendo isso. Então nós já autorizamos 10 municípios, onde a gente verificou que houve uma queda muito grande da testagem, e já também definimos que 10 outros, e aí os maiores municípios, 10 maiores municípios do Estado, também serão testados a partir da próxima semana. É preciso ter essa preocupação. Em relação à questão da lei, que obriga o uso, desde o primeiro momento que a gente fez questão de dizer que a lei está aí, como forma educativa, mas que a qualquer momento a gente poderia colocar a multa em prática. Quando esse momento chegará? Não fizemos isso ainda, porque a gente fica preocupado com a população carente e porque o cidadão não pode pagar uma multa agora. Está difícil, porque se observa ainda uma quantidade imensa
de pessoas que não estão usando as máscaras. Nós estamos entendendo o seguinte, que o que está acontecendo nesses dias é fruto do que aconteceu no carnaval. Nós não tivemos carnaval de rua, mas tivemos carnaval de casa. Sítios, fazendas, casas de praia, aglomerações diversas. Eu obtive a informação, né, de que, por exemplo, uma família procurou um determinado médico e relatou o seguinte: fez uma festa de aniversário na semana do carnaval com 12 pessoas. Das 12 pessoas, 8 estão com vírus e 1 em estado grave. Então as pessoas não estão entendendo que é preciso evitar aglomeração até no meio familiar. E aí vem o período de carnaval, muitos alugaram casa de praia, colocaram 10, 15, 20 pessoas dentro, fizeram o que bem quiseram, entenderam no decorrer dos 4 dias. Veja que o Estado, a partir do comitê, suspendeu o ponto facultativo. Mas outros poderes, outros órgãos resolveram manter. E tudo isso acabou causando o que está acontecendo aí, não apenas em Sergipe, mas no Brasil como um todo. Então, como nós estamos esperançosos de que isso seja fruto do carnaval, é possível, se é que isso é verdade, que nos próximos dias a gente tenha uma diminuição. Mas há um fato preocupante. Os vírus que sofreram mutação, as novas cepas, elas estão contaminando com uma velocidade muito grande. E nós já temos a presença de cepas outras. Por isso é que é extremamente importante usar a máscara, não aglomerar, para que a gente tenha o cuidado com a questão relacionada à rede hospitalar, senão vamos entrar em colapso. Já que o senhor falou de outros estados e a situação grave, principalmente no estado da Bahia, vale o reforço das barreiras sanitárias? Sim. Barreiras sanitárias. A gente tem pedido aos prefeitos que façam isso. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Eu recebi essa semana em audiência o prefeito de Poço Verde. E ele me mostrou 3 áudios de uma assessora dele relatando o que estava acontecendo em Poço Verde aos finais de semana. Os jovens estão saindo dos municípios da Bahia, municípios divisa com o estado de Sergipe, já que na Bahia há o toque de recolher, para vir beber, para vir farrear, digamos assim, e é o direito de todos, agora no momento que é possível, né? No estado de Sergipe. Então, estão saindo dos seus municípios na Bahia e estão simplesmente atravessando para o estado de Sergipe para passar o seu momento de curtição. Diante disso, esses municípios, eles terão Ainda mais com rigor relação a na barreiras fiscalização? sanitárias e Deverão restrições. ter, porque o prefeito tem autonomia para isso. Ele não pode abrir, mas ele pode fechar o que ele quiser. Ele pode restringir ao máximo. Então é importante que os prefeitos façam suas barreiras sanitárias e que eles determinem também, né, o que deve fazer em cada município, contanto que venha colaborar. Ele não pode ir de encontro à resolução, ao decreto, para que, a partir do momento que a gente diga que tem que fechar um restaurante, ele dizer que tem que abrir. Ele não pode. Mas se ele quiser fechar por toda a semana, ele pode fazer isso. Cada município tem que ver a sua particularidade. Cada prefeito tem autonomia para isso. O tempo todo, o representante dos municípios, o ex-prefeito Cristiano, participa do comitê. A secretária de Saúde, Messia, tem conversado quase que todos os dias com os prefeitos, tem feito vários momentos de videoconferência, há explicações. Vou dar um exemplo estarrecedor e me permita não dizer o nome. No quesito relacionado a vacinas. A vacina chega e a gente faz a entrega. Quem tem a responsabilidade de vacinar é o município. Nós nos deparamos com um problema essa semana, com um determinado município, que passou 8 dias para ir buscar as vacinas no local próprio. E a alegação do secretário de saúde é que estava muito cansado. Certo? Aí a culpa acaba sendo de quem? Do governador Belivaldo Chagas. Recebemos vacinas ontem, hoje a secretaria já fez a entrega. E a partir de hoje, o município que quiser vacinar o cidadão a partir de 78 anos, já tem vacina e, portanto, pode vacinar. Não existe proibição para a vacinação aos sábados e aos domingos. É tudo uma questão de organização. Agora, lamentavelmente, a gente tem recebido poucas vacinas e isso acaba criando problema. Então, o que a gente quer
é que os prefeitos avancem na vacinação e cada um deles, se tiver problema, é só entrar em contato com a Secretaria de Saúde ou com o governador para a gente tentar resolver. Governador, como é que ficam as escolas? Com relação das escolas, as escolas que inclusive da rede municipal começam a funcionar a partir ainda desse mês. Continuará em relação ao delivery como sempre foi, sem nenhum problema. Nada muda em relação a isso. Em relação às escolas, nós já convocamos uma reunião extraordinária para a próxima quinta-feira, acompanhando os números, porque houve um crescimento de casos de 46% em 8 dias. Então nós vamos acompanhar os próximos 8 dias. Dependendo de como estivermos, deliberaremos na próxima quinta-feira sobre a possibilidade de adiar, por exemplo, o início das aulas na rede pública, que está previsto para o dia 22. De repente a gente pode jogar isso para um pouco mais à frente, lá para a primeira semana de abril. E se a gente tiver que tomar essa decisão em relação a adiar o início das aulas da rede pública, é possível que a gente suspenda por esse período também as aulas da rede privada. Tudo vai depender dos números nos próximos 8 dias. A gente não pode deixar de falar também da aglomeração nos ônibus. Qual é a recomendação do governo do estado para o transporte público coletivo? Já conversei na reunião passada e já conversei também hoje com o prefeito de Aracaju. É preciso que ele tenha, né, a preocupação em relação a isso, ele sempre demonstrou que teve, conversar um pouco mais com os proprietários, enfim, das empresas, né, de transporte público, para que a gente evite pessoas aglomeradas dentro dos ônibus. O ideal seria a ampliação do transporte? O ideal é a ampliação. O ideal é que não tenha ninguém em pé no ônibus. Para não ter ninguém em pé, aí mude horário, amplie, faça o que tem que ser feito. Agora, não dá para você ficar restringindo uma série de coisas e transporte urbano cheio de gente em pé dentro. Isso é complicado. Então, vejam, são medidas necessárias que nós não gostaríamos de tomá-las, mas, infelizmente, é preciso da colaboração de todos. Espero que, no máximo em 15 dias, a gente não tenha mais que continuar com isso, nem tenha que ampliar. Apenas 2 finais de semana de um pouco mais de sofrimento. Sobre o setor questionamento ainda a respeito do setor produtivo, do comércio. Só para esclarecer as pessoas que estão em casa e que estão perguntando, como é que fica o comércio esse final de semana? Situação do comércio no final de semana. Bom, é determinação, não é pedido de acompanhamento, não. É determinação. O decreto proíbe a abertura do comércio, né, no sábado e no domingo, exceto os serviços essenciais. O decreto e a resolução vai estar mostrando o que pode e o que não pode. Agora, em relação com restrição, ela simplesmente diminui agora a quantidade, igrejas, templos evangélicos em si, para 50%. E se a coisa complicar lá na frente, a gente volta para 25% ou fecha. Repito, são apenas 2 finais de semana. Medidas que irão até o dia 21, medidas que irão até o dia 14, né? Enfim, esse final de semana e o próximo, a gente fecha shops, restaurantes, bares. Se daqui a 8 dias estiver tudo bem, a partir da semana seguinte, ou quem sabe até na próxima semana, a gente pode suspender. Mas veja, se eu acompanho números e vejo um crescimento de casos de 46% em 8 dias, será que é preciso eu esperar mais 8? Ontem, 425 pacientes internados. Quem está numa enfermaria tem 2 caminhos. Se melhora, vai para casa. Se piora, vai para a UTI. Ou um terceiro que ninguém quer. Não chegar nem aí a UTI e vira óbito. Ou chegar à UTI e também vira óbito. O que a gente quer é salvar vidas. E não existe outro caminho que não seja esse que está adotado. O segundo seria o quê? De um dia para a noite, a gente receber aí 2 milhões de doses, né, de vacinas e sair vacinando as pessoas. Porque é muita informação, sabe? Do tipo, o governo do estado está cheio de dinheiro. Eu vou passar uma informação para vocês. No mês de fevereiro, nós tivemos um custeio de 9 milhões de reais com pagamento de UTIs, Covid. UTIs Covid. Nós recebemos do governo federal 3 milhões. Recebemos não, ainda vamos receber. O governo do estado recebe R$ 1.600 do governo federal para pagar um dia de UTI Covid. A média tem sido em torno de R$ 4.000 o custo dessa UTI. Eu não estou discutindo isso não, porque a obrigação nossa é também tentar salvar vidas. Agora, essa história de que o governo do estado está cheio de dinheiro e não faz isso ou aquilo é porque não quer. Não se trata disso. Nós estamos tentando
abrir leitos de UTI e não estamos conseguindo, porque não encontra médico suficiente, não encontra profissional de saúde suficiente para abrir mais UTIs. Diante das medidas restritivas, há também apelo aos parlamentares sergipanos que nos representam em Brasília para que tenhamos de volta, ainda o quanto antes, auxílio emergencial e também medidas que preservem empregos dos brasileiros e também dos sergipanos. Claro, extremamente importante. Tenho conversado com a bancada, todos estão atentos. Há uma movimentação, inclusive, dos governadores. Os governadores, uma boa parte dos governadores foram a Brasília, outros ficaram nos seus estados. Eu acompanhei por videoconferência. Conversamos com o presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado. O projeto está tramitando, ainda hoje deve ter a sua votação final, para que a gente tenha o retorno do auxílio emergencial, que é bom para todos nós. O Estado de Sergipe faz a sua parte, mas nós somos limitados. Nós prorrogamos, por exemplo, o nosso auxílio do Cartão Mais, de uma ajuda de apenas R$100, que pode parecer pouco para quem não precisa, mas para quem precisa é muito. Nós ampliamos, prorrogamos e já tornamos esse programa também em definitivo para 6 mil famílias. Muito obrigada, governador. Obrigado, governador do estado, pelas informações. Sérgio, então o que a gente tem de informação super importante para este final de semana? Lockdown no final de semana, medidas restritivas com relação ao horário. O governador confirma mais uma vez. Haverá um fechamento de 48 horas, sem que a gente restrinja o direito de ir e vir das pessoas. Mas medidas estão sendo tomadas para que a gente salve mais vidas. Obrigada, governador. É isso. Não é toque de recolher, medidas restritivas com relação ao horário a partir das 10 da noite e o lockdown no final de semana. Sérgio.